Os melancólicos, eles são extremamente amigos, eles são empáticos, têm muita empatia com o próximo, eles são fiéis, eles são leais, eles são sensíveis, eles são dedicados, habilidosos, perfeccionistas, idealistas, projetistas, introvertidos, né? Tem essa questão. Eles são muito fiéis, os melancólicos, mas também são desconfiados, tá? Eles são, ao mesmo tempo que eles são fiéis, eles são desconfiados. Ao mesmo tempo que eles são amigos, eles são um pouco rancorosos, eles são difíceis de perdoar, eles são muito perfeccionistas, e isso é muito bom, né? Porque eles tentam dar o máximo de si. Os melancólicos, eles são muito, muito fiéis, muito leais, eles são muito calmos, eles são muito perfeccionistas, eles são, conforme eu falei, ao mesmo tempo que eles são leais e fiéis, eles são desconfiados demais, e eles são sensíveis. Então eles são sensíveis para você contar para ele as suas emoções e eles entenderem através da empatia. Porém, eles têm essa questão de rancor. Se você ferir um melancólico, ele vai sofrer muito e é difícil de perdoar. Vai demorar um pouquinho aí até você conseguir conquistar a confiança dele de novo. O melancólico é assim. Alguns são rabugentos, mal-humorados, alguns são confusos, antissociais. Ah, mas por que melancólico é antissocial? Melancólico é antissocial porque eles são muito introvertidos, eles são vergonhosos, eles não sorriem para qualquer um, mas não é porque eles se acham maior ou mais do que ninguém, não, tá? Os melancólicos, eles se sentem, na maioria das vezes, eles se sentem inferiores. E eles têm que trabalhar muito isso neles, porque eles não são inferiores, ninguém é inferior a ninguém. Todo mundo é igual. E o melancólico, eles são rancorosos, né? E mais uma vez que perdoou, você tem ali uma amizade maravilhosa pro resto da vida. São amigos que você tem assim de anos e anos e anos e anos. Só que o que acontece? Porque eles são introvertidos, eles são vergonhosos, eles são tímidos, eles não gostam de falar em público. Eles não gostam, os melancólicos, eles não gostam de falar em público. Dificilmente você vê um melancólico que dificilmente você vê um melancólico que gosta de falar em público. Dificilmente você vê um melancólico que se destaca para liderança, sabe? Eles são muito perfeccionistas, são inteligentes. Eles se destacam na faculdade, nos estudos, por suas notas, sabe? Porque são detalhistas, perfeccionistas. Porém, na hora de apresentar, por exemplo, um trabalho em grupo, eles passam mal, sabem? Morrem de vergonha de falar em público, morrem de vergonha, não se enturmam fácil, tá? Dificilmente você se enturmar com um melancólico. Se ele chegar num grupo, ele vai falar com um ou dois, mas timidez, tá? E eu digo que vocês que são melancólicos, né, quem se autodenomina melancólico, quem se acha melancólico, vê que tem essas características, para tentar melhorar, sabe?
tentar melhorar, porque é importante a gente saber falar em público. É muito importante para nossa vida, para nossa carreira, para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional. Por exemplo, o melancólico, na escola eu já dei o exemplo, né? Que na prova ele tira 10, na hora do trabalho, na frente da turma, ele paralisa, ou morre de vergonha, passa mal com crise de ansiedade, dá vontade de ir no banheiro, sabe? Mas ao mesmo tempo eles são muito perfeccionistas e muito leais, tá? Só que o melancólico, quando ele sofre pra valer, sabe? Ele sofre pra valer. Ele não é igual o sanguíneo, que vai, explode, pá, e depois tá tudo bem. Não. O melancólico, ele pensa antes de falar. Ele não fala besteira, dificilmente ele fala besteira, mas ele guarda tudo pra si. E aí dentro da cabeça dele, dentro do coração dele, vira uma bola de neve. Ele se sente mal, ele se sente angustiado, aí ele guarda mágoa daquela pessoa. Já o sanguíneo e o colérico, eles explodem e pronto. O melancólico não. Ele fica na dele, guarda pra si, não ofende ninguém, mas em contrapartida se ofende. Se ofende muito, né? Eles são muito detalhistas, tá? E eles gostam muito de ficar quietos na deles. É muito engraçado, porque eu conheço algumas pessoas melancólicas e convivo com algumas, e às vezes eu pergunto: tá tudo bem, fulana? Tá tudo bem, fulano? Cara, tá tudo bem, eu só tô quietinho. E eu sou extremamente sanguínea. Aí eu quero falar. E o melancólico gosta de ficar quietinho, de não falar. Às vezes só quer ficar quietinho. E às vezes tá tudo bem, não tem nada de errado. Só não falha, não é tagarela igual a gente, né? Eles são muito profundos, eles são extremamente emotivos. Os melancólicos são muito emotivos, muito emotivos. Mas assim, emotivos com a emoção ao extremo, todas as emoções. Quando eles estão com raiva, eles estão com raiva, com muita raiva. Quando eles estão com empatia, eles tiram a roupa do corpo e dá pra você, sabe? Te ajuda. São maravilhosos. Mas quando eles estão irritados, eles estão irritados. É tudo muito ao extremo. O melancólico é tudo muito ao extremo, tá? Só que com essa diferença. Por exemplo, tá com raiva, tá com muita raiva, mas ele não desconta igual o sanguíneo. Mas é pior, ele guarda pra ele, fica com aquela raiva pra ele, comina pra ele, passa mal e não conta pras outras pessoas. Não conta pras outras pessoas e não conversa com outra pessoa, não tenta passar isso a limpo. Pelo contrário, se a pessoa chegar, vamos conversar, não, deixa pra lá, não quero conversar, não quero falar. E é difícil você chegar pro melancólico e ter um papo assim de errar com o melancólico, sentar com ele para conversar, porque é difícil. Mas não é impossível, né? E é o que eu falo em todas as lives, eu tenho falado, tá? Gente, não existe temperamento que não possa ser melhorado, que não possa ser moldado. Você tem o seu temperamento, tá? Nasceu contigo, Deus te fez assim. Mas você pode mudar, você pode melhorar, você pode não dominar o seu temperamento, mas deixar o seu temperamento, não deixar o seu temperamento te dominar. Domine você o seu temperamento. Melancólicos, aprendam a praticar o perdão. Assim como o sanguíneo, por exemplo. Não se explodam, nesse ponto é perfeito.
vocês mandam bem demais, não se explodam, isso mesmo, mas também não guarde para si, sabe? Entendam que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Seja você a pessoa que não transmita, que não fira ninguém, mas também não saia ferida, entendeu? Seja você a pessoa curada para curar. Então, tá triste com alguém? Tenta fazer um esforço e tenta perdoar, tenta deixar para lá. Se a pessoa te chamar para conversar, conversa, coloca os pingos nos is, né? É uma expressão que nós cariocas falamos muito. Conversa, coloca tudo, a história toda limpo, tá?